Saudações em Cristo a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Mais uma vez aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para José Bernardo, é lá de Porto Velho, em Rondônia. Adão Santos é de Angico, no Tocantins. Daniele Zimmer é de Gravataí, Rio Grande do Sul. Dilma Reis é de Belém, do Pará. Maria Filomena e a filha Ana Carla são de Mucajaí, Roraima. Raimundo Henrique Alves é de Embu das Artes, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados que tens para com cada um de nós. Te agradecemos por este momento que vamos agora ter para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a entender, a aceitar a Tua Palavra e colocar em prática em nossa vida. Queremos pedir uma bênção especial para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Tu conheces cada um, sabes o problema que enfrentam, que recebam de Ti forças e também vitórias, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem. Aqueles que nos pedem orações também, que sejam abençoados por Ti. Tu conheces as lutas e problemas de cada um, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo esta semana está nos falando a respeito de fazermos missão em favor daqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que não creem em Deus como nós cremos, aquelas pessoas que vivem outras crenças, que vivem outras práticas religiosas, assim como Paulo fez com os atenienses, os gregos. Ele abriu portas quando ele começou a falar de que aqueles gregos eram religiosos. Ele admirou a religiosidade deles por terem tantos altares ali edificados a deuses. E então ali o apóstolo Paulo estava fazendo uma ponte para ter acesso aos gregos. Ele não criou uma barreira, não criou um muro, assim como muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós nos aproximamos das pessoas querendo logo impor as doutrinas que nós cremos e sem conhecer a pessoa direito, sem saber o que ela pensa, o que ela faz e o porquê ela crê daquele jeito, ela age daquela maneira. Então nós estamos construindo muros, estamos criando uma barreira, uma separação, para que nós possamos falar da nossa fé e da nossa crença em Deus e também na Sua Palavra. Precisamos estar sempre buscando em Deus a orientação para podermos saber e ter habilidade, assim como Paulo teve, para se dirigir a esses gregos. Paulo, depois que ele então elogia a crença, a religiosidade dos gregos, ele então começa a apresentar o Deus desconhecido para os gregos, o Deus que o apóstolo Paulo servia. E então ele diz aqui no capítulo 17, a partir do verso 23, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, e um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam
e por quanto tempo. Seu propósito, o propósito de Deus, era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Então Paulo ele apresenta aqui esse Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Um Deus que, através de sua criação, do primeiro casal, ele criou todos os povos, todas as raças. E esse Deus, ele não vivia e não habita em santuário feito por mãos humanas. Por quê? Porque os deuses pagãos que os gregos criam, eles viviam dentro de santuários, aquela imagem que era feita, e colocada ali, e eram feitas por mãos humanas. Os próprios homens faziam, as pessoas faziam essas imagens, e então os gregos criam naqueles deuses que ali estavam. Precisamos saber que esse Deus que os gregos não conheciam, ele podia ser conhecido. Na verdade, Deus ele quer ser conhecido. E vejam que o apóstolo Paulo, ele não chegou falando aos gregos desse Deus desconhecido. Por quê? Porque eles não iriam aceitar. Simplesmente, é o que eu disse, iria criar uma barreira, uma parede, um muro, uma separação. Mas ele começou a falar do que os gregos conheciam. Então Paulo, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Quando nós quisermos ensinar alguém alguma coisa, quando nós quisermos também criar empatia com as pessoas, nós precisamos começar do que é conhecido dessa pessoa e não do que é desconhecido, que ela não crê. Então, se nós vamos falar com uma pessoa que tem determinada profissão, um mecânico, nós vamos começar falando de carros, de mecânica, fazendo algumas perguntas para a gente que possa conhecer também alguma coisa. Se a pessoa com a qual nós estamos mantendo contato é um caminhoneiro, então nós vamos começar falando das estradas que estão perigosas e da situação, que as pessoas enfrentam, os perigos. Enfim, cada pessoa é abordada de uma forma. E isso Paulo fazia e fez aqui muito sabiamente e, claro, inspirado pelo Espírito Santo. É claro que Paulo também, ele já, antes de ir a Atenas, ele já conhecia essa crença desses gregos. E então, por ele já conhecer essa crença, ele tinha autoridade para falar, como ele começou falando. Eu vejo que vocês são religiosos, eu admiro. E aí, depois que elogiou, ganhou a confiança dos gregos, ele começa então a apresentar esse Deus que os gregos não conheciam. Agora, provavelmente, Paulo, ele deve ter falado lá no Areópago, onde ele foi levado para expor as suas ideias, ele deve ter falado lá muito mais tempo do que está relatado aqui em Atos, capítulo 17. Lucas, quem sabe, ele resumiu bastante o que Paulo falou ali, mas Lucas colocou aqui as coisas principais que Paulo falou lá no Areópago. Então, Lucas, ele, como nós sabemos, ele não era um discípulo de Jesus, nem apóstolo daqueles que foram escolhidos por Jesus, mas ele era conhecedor dos fatos que aconteceram com os apóstolos e também que aconteceram com Jesus. Lucas era estudioso também. E Lucas, então, através desses estudos que ele fez e que ele tinha em mãos, ele escreveu o seu Evangelho de Lucas, e aqui ele escreve também este relato no livro de Atos, que todo o livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele colheu, então, informações e fatos que haviam acontecido com os discípulos,
e também com os apóstolos, e aí escreveu esse livro de Atos. Então, é provável que Paulo, quando ele discursou lá no Areópago, ele tenha usado muitos detalhes, usado muitos conceitos do que nós temos visto até aqui. Então, Paulo, primeiro, ele começa ali elogiando os gregos e a sinceridade que eles tinham também em adorar aqueles deuses. E Paulo mostrou que tinha estudado a crença deles, dos judeus, dos gregos, e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que Paulo havia aprendido. Agora, contou também sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender, que era esse altar ao Deus desconhecido. Paulo, então, ele compartilha com os gregos o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Paulo compartilhou com eles que Deus, o nosso Deus, existe, que ama todos os seres humanos e que não está distante de nós, e nem dos gregos. Como nós sabemos, Deus ele está a uma curta distância de uma oração. Deus ele está presente em todos os lugares. E então, quando nós nos colocamos de joelhos ou em atitude de oração e buscamos a presença de Deus, ele está ali. Então, Deus está a uma distância, uma curta distância de uma oração. Por isso, irmãos, nós não podemos evitar de orar. Deveremos estar orando sempre, constantemente. O próprio Paulo aconselhou: orem sem cessar. Deveremos orar, irmãos. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. As pessoas estão se tornando incrédulas. Como eu disse ontem para vocês, mesmo cristãos não estão mais crendo na palavra de Deus assim como está escrito. Preferem acreditar nas mentiras do que acreditar nas verdades. E somente com o poder do Espírito Santo em nós, nos iluminando, nos ajudando a compreender a palavra de Deus, é que nós poderemos nos dirigir a essas pessoas e mostrar o erro que elas estão cometendo em abandonar o caminho do Senhor e crer nessas mentiras que o mundo está pregando. E então Paulo ele advertiu aos gregos o que significava conhecer o Deus que eles não conheciam e o que significava rejeitar a esse Deus. Paulo, ele então adverte os gregos o perigo que eles estavam correndo de rejeitar, conhecer a esse Deus que eles não conheciam. E então Paulo, no seu discurso ali no Areópago, ele leva o mais longe que ele pode e com base no que ele sabia a respeito da crença dos gregos. E se Paulo pôde levá-los tão longe, ele estava fazendo um bom progresso. E como nós dissemos ontem, algumas pessoas lá creram na mensagem de Paulo e se converteram. Pessoas sinceras. A maioria rejeitou, claro, não aceitou, porque os gregos, eles eram bem cultos e filósofos. Então eles gostavam de ver e crer naquilo que eles podiam tocar, naquilo que eles tinham nas mãos. Agora, um Deus que eles não podiam ver e que está presente em toda parte, isso para eles não queriam e não aceitavam. Então, irmãos, nós temos a oportunidade de falar com as pessoas na área delas, no âmbito delas, no que elas creem, no que elas vivem, e por aí nós deveremos começar o nosso contato. Começando do conhecido para a pessoa com a qual nós vamos falar e levando então para o desconhecido, que é o grande amor de Deus por cada um de nós e o desejo de nos salvar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje mais uma vez. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.